Na savana, a vida nunca chega embrulhada em misericórdia. Desde o primeiro suspiro, um bezerro recém-nascido é empurrado para as leis antigas e implacáveis da natureza. Sob o escaldante céu africano, onde o silêncio guarda segredos ancestrais, uma pergunta sombria surge. Qual animal selvagem conseguirá escapar? O destino escrito pela savana. A nova geração de girafas começa sua jornada através de provações quase sagradas. Ainda antes do nascimento, a continuidade da linhagem depende da força dos gigantes. Os machos, que podem pesar mais de 1.500 quilos, erguem seus longos pescoços como armas vivas. Cada golpe carrega energia brutal, capaz de ferir profundamente um adversário e decidindo quem terá o direito de transmitir sua herança. E após 15 meses de gestação, o bezerro chega ao mundo, caindo abruptamente de quase 2 metros de altura. Aquele impacto rígido, mas necessário, acorda seus pulmões e anuncia o início de sua luta. Em pouco mais de 30 minutos, a pequena girafa tenta se levantar. Sobre pernas trêmulas, sustenta quase 60 quilos contra a gravidade. Enquanto o corpo revela engenharia extraordinária. Um coração pequeno, mas vigoroso, bombeia sangue até o cérebro, com uma pressão bem superior à humana. Lá, a grandeza invisível da criação é revelada. O poder do Criador transformou a fragilidade de um recém-nascido em uma promessa de sobrevivência contra o impossível. Começa uma das mais incríveis histórias da natureza. Bem-vindo ao instinto materno. A brutal luta para superar o medo de predadores. Por favor, curta e inscreva-se no canal, para nos motivar a criar conteúdo de alta qualidade. Não se esqueça de comentar abaixo, dizendo-nos o que achou do vídeo e de onde você está assistindo. Vamos conversar e nos conectar com você. Começamos! Ao contrário do que os filmes mostram, as hienas não são apenas sombras oportunistas. Eles são caçadores ativos, resilientes e organizados, com até 95% das refeições obtidas por captura direta. A taxa de sucesso delas pode chegar a 74%, superior ao de muitos outros carnavais. Por trás de sua aparência inquietante, há uma máquina biológica, modelado para a caça. Esta espécie tem um coração poderoso, capaz de manter corridas de quase 60 km por hora, na escuridão ou sob o calor sufocante. As hienas avançam em grupos, guiadas por uma inteligência social extraordinária. O segredo mais profundo deste clã reside em sua ordem matriarcal. Nas hienas, são as fêmeas que dominam, controlando acesso à comida e protegendo o território. A rainha do clã governa com força, memória e disciplina implacável. Esta estrutura faz da hiena uma das sociedades mais complexas da savana. Desde o nascimento, a hierarquia já começa dentro da caverna. Os filhotes nascem com os olhos abertos e estão preparados para disputar espaço, calor e comida. O leite da hiena-mãe é rico em gordura e proteína, essencial para o rápido crescimento. Por isso, cada acesso aos peitos se transforma em luta pela sobrevivência.
Os mais fortes empurram e dominam os irmãos mais fracos, a assegurar mais comida em algumas ninhadas. Esta competição decide quem sobreviverá às primeiras semanas de vida. Assim nasce a lei do clã, ainda antes da primeira caçada. Cada gota de leite define força, posição e futuro. Mesmo assim, essa dureza é um mecanismo antigo, no qual a linhagem feminina mantém o grupo unido. As fêmeas protegem o clã da fome, Rivalas e a noite africana. Mas a girafa-mãe não é indefesa. De quase 5 metros de altura, seus olhos atentos observam todo o movimento suspeito. Seu corpo de 800 quilos transforma cada pisada em uma arma devastadora. Ela é capaz de repelir até os predadores mais insistentes. Mesmo que escape. Hoje, o filhote de girafa ainda não está seguro. As planícies escondem perigos invisíveis. Quando o calor adormece os sentidos da savana, os leões começam a se mover em silêncio. O destino do filhote volta a estar nas mãos da natureza. O leão concentra quase 130 kg de força. Dentes afiados e garras de quase 4 centímetros no corpo. Perante ela, uma estrutura viva de quase 5 metros de altura. A girafa, uma torre de músculo e instinto. Quando o ataque começa, a savana suspira. As leoninas avançam em silêncio, tentando explorar qualquer erro ou segundo de dúvida. O sistema muscular dos coxas da girafa acumula energia cinética devastadora. Um único chute bem colocado pode romper a formação do grupo e transforma a caça em retirada. Diante da poderosa vontade de sobrevivência da girafa-mãe, o orgulho se dispersa. O fracasso deste ataque revela uma verdade antiga. O mais forte nem sempre vence, mas sim quem sabe resistir. Se você fosse uma girafa na savana, você escolheria enfrentar o leão ou a hiena? Deixe sua escolha nos comentários. Enquanto uma prece escapa, outras surgem no horizonte. Os filhotes de leão continuam famintos, aguardando que as leoninas voltem com comida. Como se a própria terra respondesse ao chamado da sobrevivência. A maior migração surge nas planícies da África Oriental. A grande migração parece uma colossal operação militar. Mais de 1,5 milhão de wildebeests avançam como legiões vivas, cruzando zonas secas em busca de novos pastos. O movimento deles é uma estratégia ancestral, a saturação do predador. Ao reunir um grande número de indivíduos, os animais selvagens superaram a capacidade do caçador de capturar toda a presa disponível. Em poucas semanas, centenas de milhares de bezerros nascem quase ao mesmo tempo. Isso aumenta as chances de sobrevivência da espécie. Para os leões, no entanto, esta multidão é também um banquete sobre a planície.
Os animais selvagens mais lentos, feridos ou separados, são alvos imediatos. Começa mais um capítulo na eterna guerra entre fome e vida. Como a girafa. O wildebeest não é uma presa frágil, entregue ao destino. Próximo a 250 kg, carrega resistência, vigilância e força que aumentam ao se unir ao grupo. Ao aproximar-se o perigo, a manada reage como se fosse um único organismo vivo. Inteligência de enxame propaga sinais de alerta em segundos. Pelo pó. Um olhar ou alteração no ritmo da corrida é transformado em um silencioso recado. Músculos contraem, chifres curvos se orientam para fora. A multidão começa a se aproximar, formando uma muralha viva de carne e cascos. No centro dessa fortaleza, o veado selvagem encontra refúgio, protegido pela família. Diante de milhares de pernas firmes e chifres apontados para eles. Mesmo os leões hesitam, a fome persiste. Mas o risco se eleva demais para os predadores. A caça perde impulso. E nos olhos dos predadores surge a amarga sombra do fracasso. Na savana, a unidade não é apenas uma vantagem, é uma lei sagrada. Quando o coletivo se move como uma única alma, mesmo os caçadores mais temidos são forçados a recuar. A força do grupo é o escudo mais poderoso da natureza. Não muito longe dali, o guepardo, a máquina de velocidade mais perfeita da criação, aparece como uma sombra dourada sobre a planície. Seu corpo parece ter sido projetado para um único propósito: transformar instinto em aceleração e fome em perseguição. Como um supercarro biológico, ele combina musculatura explosiva, uma espinha flexível e garras que servem como âncoras. Em apenas 3 segundos, pode atingir quase 112 km por hora. Toda a fibra de seu corpo existe para correr. Seu coração acelera como um motor ao limite, excedendo 250 batimentos por minuto. Mas essa velocidade cobra um preço cruel. Porque o guepardo sacrificou força bruta e resistência, em troca de aceleração perfeita. O corpo leve o torna vulnerável a competidores maiores na planície. Depois de uma perseguição intensa, precisa parar para recuperar o fôlego. Exatamente nessa hora, quando os verdadeiros ladrões da savana aparecem para roubar sua comida. Lions e hienas dependem da cooperação. Aumentar suas chances de sucesso. O guepardo, em contraste, enfrenta o plano sozinho a maior parte do tempo. Diante do perseguidor, a mãe de Impala também não abandona seus filhotes. Seu corpo se interpõe entre a ameaça e o pequeno, ganhando segundos preciosos para o jovem voltar ao grupo. Quando a prole está segura, o guepardo entende que a oportunidade se foi. Perseguir demais pode levar ao superaquecimento ou colapso físico. O caçador veloz simboliza a perfeição individual, num mundo baseado em alianças entre leão, guepardo e hienas. Qual desses animais te impressionou mais?
Ao invés de enfrentar a morte de frente, muitas mães optam por desaparecer. Na savana, esconder-se é uma inteligência ancestral, que transforma pó e sombras em paredes invisíveis. A prole agacha-se e mistura-se com a cor da terra seca. O silêncio absoluto torna-se seu único escudo contra os olhos dos caçadores. O Warthog domina essa arte sombria contra o orgulho. A mãe de leões transforma seus filhotes em figuras ocultas, enquanto os caçadores avançam sem pressa. Quando a distância é mínima, a perseguição explodiu com força. Os leões atingem 80 km/h, enquanto o javali corre quase a 50 km por hora. A cauda da mãe sobe, como sinal para guiar seus filhotes pela vegetação. Finalmente, a família desaparece em um buraco abandonado de 3 metros de profundidade. Os leões não recuam e tentam remover a terra endurecida com seus poderosos músculos. No entanto, escavar requer mais energia do que perseguir. E o cansaço começa a dominá-los. No buraco, a vida resiste enquanto a fome espera lá fora. Mais uma vez, a natureza mostra que às vezes, quem sabe desaparecer sobrevive. Sem um buraco profundo como o do porco-espinho, o veado-gazela precisa de uma defesa delicada, se tornando invisível no campo aberto, na vasta savana, onde quase não há sombras. Sua única fortaleza é o próprio corpo. A sua pelagem amarelada castanha mistura-se com a vegetação seca, graças ao fenômeno conhecido como coloração críptica. De longe, o pequeno deixa de parecer um animal. Ele se transforma em parte do paisagem. Seu olhar ainda não é muito ativo. Reduzir os sinais no ar. A baixa frequência cardíaca mantém o corpo quase imóvel, como uma pedra mudo contra o plano. Não muito longe dali, o guepardo observa com sua visão panorâmica, capaz de detectar movimentos mínimos a grandes distâncias. Distâncias para todos os frágeis seres da savana. Seus olhos são uma ameaça quase sobrenatural. O veado segura a respiração. Ele renuncia à sua permanência ao silêncio absoluto, suspenso no limite entre segurança e morte. Então a mãe entra na cena para salvar o pequeno. Ela usa uma estratégia de distração, ao se tornar um alvo em movimento. Ela busca despertar o instinto de perseguição do cheetah. A mãe oferece seu corpo ao risco, para desviar a atenção do filhote oculto. A corrida começa sob o solo implacável. Um gazela-mãe acelera com resistência, quebrar o ritmo do perseguidor. O guepardo, rápido como uma explosão, não consegue manter essa velocidade por muito tempo. O calor invade seu corpo. Ele precisa parar para respirar. Nesse instante, a evolução vence. Através de sutileza, a prole permanece escondida enquanto a mãe sobrevive. A savana revela mais um de seus segredos. Às vezes, a melhor defesa é não fugir.
mas desaparecer aos olhos da morte. Depois de muitos fracassos, orgulho ferido desperta algo perigoso no leão. A fome aumenta o instinto de domínio. Empurra-os a desafiar os gigantes da savana. No horizonte, elefantes africanos parecem fortalezas vivas. Até 6.000 quilogramas, sua simples presença faz a terra tremer. Um adulto saudável é quase inacessível, mesmo para os maiores predadores da planície. Mas entre essas imensas muralhas, existe um ponto vulnerável: os bezerros. Os leões esperam a noite cair. Na escuridão, a visão dos elefantes se limita com o caos. Usando seus números com coordenação, eles se revezam pressionando e desgastando a elefanta-mãe. Não é força bruta, é paciência calculada. A batalha de desgaste acontece, onde cada segundo aproxima os caçadores de uma possível vitória. Na savana, até gigantes podem sangrar quando o tempo favorece o inimigo. Entre a proteção materna dos elefantes, a unidade dos wildebeests e a resistência das gazelas. Qual comportamento te impressionou mais? Compartilhe sua opinião nos comentários. Enquanto os leões concentram sua energia na colossal confrontação, outro perigo avança em silêncio. Os filhotes de leão ficam em uma das situações mais vulneráveis da cadeia selvagem inteira. Então, o búfalo do cabo surge como um muro escuro, avançando pelo pó vermelho. E manada invade o território dos leões. Eles têm um propósito brutal: parar a ameaça antes que ela cresça. Não se trata de vingança emocional. É um cálculo frio de sobrevivência. Eliminar um leão cub hoje pode significar salvar centenas de vitelos de búfalo no futuro. Cada predador que não cresce representa menos mortes para a próxima geração da manada. O equilíbrio da savana não é fruto de misericórdia. É moldado pela estratégia do medo e a constante necessidade de prevenir o fortalecimento da linhagem do inimigo. Aqui, até os jovens carregam o peso de uma antiga guerra. Isso nunca realmente termina. A vida se defende atacando o futuro do rival. Ao voltar, a leoa não encontra triunfo, mas um silêncio tão profundo e pesado quanto a dor. No território que outrora protegeu seus filhotes, apenas marcas na terra, e restam vestígios de uma ausência impossível de ignorar. A leoa compreende a tragédia, e o instinto se transforma em fúria. O rugido atravessa a planície como se movesse o solo, lançando uma declaração de desafio contra o grupo recuante de búfalos do cabo. Na savana, raramente a emoção vence a estrutura. Orientados por uma ordem ancestral, os búfalos reorganizam-se em formação de falange. Diante dos leões, uma barreira viva de chifres pontiagudos surge como um bosque de espadas, orientado contra qualquer avanço. Os machos permanecem na linha de frente, protegendo fêmeas e jovens.
usam uma muralha de músculo, boneco e decisão coletiva. Essa fortaleza avança sem hesitar, e cada passo afasta a ameaça. As garras dos leões perdem valor contra uma defesa sem brechas. Com pele de até 2 centímetros de espessura e crânios rígidos como pedra. Os búfalos transformam o ataque em risco mortal. Os leões, acostumados a impor medo, agora são forçados a recuar para seu próprio território. O orgulho desmorona diante da força organizada da manada. A resposta frustrada deixa uma cruel lição gravada na areia. Mesmo o poder supremo tem limites no reino selvagem. Ninguém domina para sempre. Quem ocupa o topo hoje pode ser derrubado amanhã. O equilíbrio de poder é sempre instável sob o sol africano. Entre os espessos juncos e águas turvas, a hipopótamo-mãe opta por dar à luz no mundo líquido. Lá, protegida do calor intenso e escondida de seus adversários, ela inicia sua primeira corrida pela vida. Assim que o filhote sai do corpo da mãe, a luta começa. Deve emergir imediatamente à superfície, para que seus pulmões recebam a primeira respiração completa. Aquele instante decide tudo. A vida do pequeno hipopótamo começa sob pressão aquática. Instinto e urgência de respirar. Mas o maior perigo nem sempre vem de leões. Muitas vezes, a ameaça mais sombria surge dentro da própria espécie. Dos machos dominantes. Os machos podem atacar os bezerros para restabelecer o ciclo reprodutivo das fêmeas. Portanto, a mãe de hipopótamo se afasta do grupo. Criar uma zona de território protegido. O instinto materno transforma este gigante em uma muralha viva de determinação. Seus chifres podem chegar a 50 centímetros de comprimento. Estão prontos para enfrentar qualquer intruso. Se um crocodilo se aproxima do bezerro muito de perto, a resposta pode ser imediata e brutal. A mãe de hipopótamo pode perseguir, morder e esmagar o inimigo como castigo selvagem. A mãe deixa claro: esse território não pertence a répteis. Leite rico em nutrientes sustenta o rápido crescimento do bezerro, que pesa cerca de 50 quilos ao nascer. Na água, aprende a se submeter e seguir a mãe. Na terra, ele se protege com músculos poderosos e camadas grossas. Sob a sombra da fêmea, a pele. Apesar da aparência agressiva, hipopótamos são herbívoros. À noite, saem da água e caminham por trilhas antigas para pastar, consumindo grandes quantidades de grama. Na escuridão, esses gigantes podem cruzar com leões e rinocerontes. Às vezes, parecem provocá-los, com rangeres ameaçadores e movimentos pesados. Eles testam os limites dos outros donos da savana. Mas o hipopótamo protege não só sua linhagem. Ele também modela a natureza ao seu redor. Ao caminhar entre os rios, abre canais na vegetação e cria caminhos utilizados por outras espécies. Ele transporta nutrientes essenciais entre terra e água. O excremento alimenta micro-organismos
e sustenta cadeias ecológicas inteiras. Assim, este gigante também se torna um silencioso engenheiro do ecossistema. Modifica rios, fertiliza águas e mantém o equilíbrio de muitos organismos invisíveis. Portanto, o cuidado da hipopótamo-mãe vai além da proteção. É a defesa de uma vida. Isso ajudará a manter o ritmo da savana. Sob a superfície turva, cada respiração é uma promessa de continuidade. O rigor das estratégias reprodutivas não depende do tamanho do animal. O Meerkat demonstra isso impressionantemente, com sua sociedade organizada por severa disciplina. Neste grupo, o privilégio da maternidade quase sempre é da fêmea alfa. Ela controla o ritmo da tropa inteira e limita a reprodução de outras fêmeas. Quem tentar desobedecer a ordem pode ser expulso do grupo. Isso a deixa exposta ao calor extremo, fome e predadores do deserto. As outras fêmeas sacrificam parte de seus instintos para servir a linhagem do líder. Eles cuidam, alimentam e defendem os filhotes como se fossem seus próprios. A desobediência permite que o grupo funcione como uma única máquina de sobrevivência. O treinamento dos jovens segue uma disciplina rigorosa. Adultos ensinam técnicas de captura, trazendo primeiro presas menos perigosas. Depois, entregam escorpiões com a parte venenosa removida. Assim, os filhotes podem praticar sem risco. Nas copas das acácias espinhosas, outra espécie de escola selvagem emerge. O pássaro secretário constrói um ninho enorme, a até 2,5 metros de largura. O ninho é uma fortaleza suspensa para criar futuros caçadores de campos abertos. O cuidado materno não é passivo, mas ensina várias técnicas. Lagartos e serpentes são lições vivas para os jovens. O ninho serve como arena de treinamento, para prepará-los para a vida no chão. A arma mais extraordinária do pássaro secretário são suas pernas poderosas. Seus golpes podem atingir uma força várias vezes maior do que o próprio peso corporal. Realiza movimentos rápidos, capaz de imobilizar serpentes antes que o veneno seja uma ameaça. Para as filhotes, aprender a precisão é questão de sobrevivência. Ao sair do ninho, eles se tornam especialistas terrestres que caminham pelas savanas. Procuram répteis e insetos, demonstrando que proteger a próxima geração é sobre prepará-los para enfrentar o futuro. A família Hornbill sobrevive, graças a uma das estratégias parentais mais impressionantes. Em cavidades altas de árvores, construem um refúgio de extrema proteção para a próxima geração. A mãe aceita um isolamento voluntário quase absoluto. Ao entrar na cavidade, ela veda a abertura com lama e restos de plantas, deixando apenas uma fenda estreita. O ninho se transforma em fortaleza contra serpentes, macacos e aves de rapina. Nesse espaço, a fêmea perde temporariamente a habilidade de voar. Toda sua energia é dedicada aos ovos e filhotes.
Ela sacrifica liberdade e autodefesa para proteger sua linhagem. Mas essa proteção depende de total confiança no correio. Fora, o pai carrega sozinho o peso da continuidade da família. Todos os dias ele faz inúmeras viagens, carregando frutas e insetos pela pequena abertura. Se o pai não voltar, a fortaleza pode se transformar em prisão. Quando os filhotes crescem, a mãe rompe a barreira que a separava do mundo. Ela emerge enfraquecida, mas sua dedicação formou uma nova geração pronta para a vida. Ao contrário, o Cucu mostra um lado mais sombrio da maternidade. É especialista em engano, tempo e infiltração nos ninhos de outras espécies. A fêmea do cuco não constrói ninho, mas ao invés, observa outros pássaros para agir. Seus ovos imitam as cores da espécie hospedeira. Enganar os pais adotivos. Ao nascer o filhote de cucu, costuma surgir antes dos filhotes legítimos. Novo no mundo. Já carrega o instinto feroz de tomar recursos. Com a sua parte de trás, empurra ovos e filhotes para eliminar concorrentes. O refúgio estrangeiro torna-se então um território ocupado. Os pais adotivos continuam a alimentá-lo, sem perceber a substituição. O cucu cresce rapidamente, até atingir um tamanho maior do que seus cuidadores. Ele continua exigindo comida insistentemente por meio de sinais sonoros intensos. A natureza apresenta dois extremos, modelado pela necessidade de manter a vida. O avestruz possui uma das táticas reprodutivas mais elaboradas. Nas planícies africanas, o ninho comunitário pode reunir dezenas de ovos, criando uma verdadeira aposta coletiva pela vida. Por trás dessa organização há uma dura lógica calculada e estrategicamente profunda. A fêmea principal coordena o ninho e permite que outras fêmeas depositem seus ovos no mesmo local. Entretanto, ela coloca seus próprios ovos no centro, onde a segurança é maior. Ela deixa muitos ovos de outras fêmeas nas bordas. Ao aproximarem-se predadores, os primeiros ovos atingidos são normalmente os da periferia. A linhagem dominante sempre ocupa o ponto mais seguro da estrutura. Quando os filhotes são ameaçados, a avestruz-mãe recorre à performance de asa quebrada. Ela se afasta dos pequenos, fingindo ter dificuldade para se mover. Esta mentira física é criada para enganar o apetite do predador. É um teatro de sobrevivência. Isso aumenta as chances do avestruz. Numa terra difícil. Mas a savana não concede pausa aos recém-nascidos. Enquanto os ovos se abrem, a grande migração começa a movimentar o horizonte. É uma colossal travessia de quase 3.000 quilômetros, marcada por sede e poeira. Mais de 2 milhões de animais. Siga o antigo ciclo de busca por alimento. Bichos selvagens, zebras e gazelas. Avance como uma corrente viva sobre a terra rachada. Para recém-nascidos, não há descanso ou tempo para aprender devagar. Nascer já é caminhar. E caminhar já é lutar.
O rio Mara é uma fronteira de risco, onde correntes e crocodilos transformam a travessia em um desafio. A zebra das planícies é um dos grandes exploradores da savana. A sua força reside na memória geográfica e a habilidade de interpretar sinais ambientais. O Stallion assume o papel de líder e coordena o movimento do grupo. Ao seu redor, fêmeas e filhotes formam uma unidade, onde a sobrevivência depende da estabilidade coletiva. O filhote de zebra deve se levantar em cerca de 15 minutos. Em 1 hora, deve já ser capaz de galopar para não ficar para trás. O seu casaco listrado serve como uma arma óptica, conhecido como deslumbramento de movimento. As listras em movimento confundem a percepção do predador na caça. O grupo se transforma em um brilhante fluxo de linhas para os leões e velocidade. Isso dificulta a identificação. Um indivíduo no meio da multidão. Mas o risco mais delicado pode surgir na estrutura social. Assim mesmo, um macho novo pode tentar assumir o controle do grupo e atacar os descendentes do líder anterior. A zebra-mãe deve escolher entre resistir ao novo poder ou aceitando liderança para permanecer na migração. Enquanto isso, o filhote permanece protegido no centro da formação. Os adultos cercam o pequeno, reduzindo sua exposição durante a marcha. Sobreviver depende de permanecer na ordem do grupo. Diante dos olhos da morte, sob a liderança das zebras, os wildebeests barbados brancos iniciaram um dos maiores movimentos da savana africana. Na distância, o plano parece ganhar vida própria, coberto por milhares de corpos em marcha. O pó suspenso e os gritos ressoam como um antigo trovão. A estratégia de wildebeest é chamada de estratégia de inundação, inundando o ambiente com um enorme número de indivíduos. Quase 500 mil de bezerros nascem na mesma época. Aproximadamente 80% deles nascem em apenas 3 semanas. Este excesso de vida ultrapassa a capacidade de caça de leões e hienas. O filhote de wildebeest nasce preparado para a urgência do plano. É um dos recém-nascidos mais rápidos da savana. É capaz de correr mais rápido que um ser humano, apenas alguns minutos após o nascimento. Sem tocas ou esconderijos. A única segurança do filhote é permanecer agarrado à mãe. No campo aberto, esse vínculo se fortalece por meio da impressão. Este mecanismo obriga o pequeno a seguir de perto o grande. Figura em movimento à frente. Um erro de direção pode significar perder a mãe, entre milhares de corpos semelhantes. Na migração, perder a mãe quase sempre significa perder a vida. Quando o grupo chega ao rio Mara, a jornada entra em seu momento mais sombrio. Este é o verdadeiro caldeirão da morte. Uma passagem onde a natureza testa todos os músculos. Águas rápidas. Crocodilos ocultos transformam a travessia em um terrível teste. Muitos jovens são arrastados pela correnteza ou presos entre corpos em movimento. Mas a manada não pode parar diante do perigo.
na lógica da migração. A hesitação aumenta o risco. Avançar é a única regra para sobreviver. Os jovens que conseguem atravessar o rio carregam a força de uma linhagem, modelado por pó, água e medo. Cada bezerro que chega à outra margem mantém viva a grande migração. Entre as colunas vivas de animais migratórios, a ilhota surge como uma presença monumental. O maior antílope da África parece carregar o peso ancestral da savana em seu corpo. Um macho adulto pode pesar até 1 tonelada. Ele acumula força muscular para repelir até uma leoa determinada em meio ao ataque. Mas a grandiosidade do eland não se resume apenas ao seu tamanho. A estratégia de proteção é fruto da disciplina coletiva. Os filhotes são agrupados em berçários naturais, reunidos em grandes grupos e observados por adultos selecionados. Enquanto isso, as mães podem se afastar em busca de alimentos mais ricos. Esses nutrientes são essenciais para sustentar a produção de um leite extraordinariamente rico. O leite de eland tem alto teor de gordura e proteína, superior ao da leite bovina. Este recurso acelera o crescimento dos filhotes e fortalece seus corpos para os desafios do plano. Cada jovem protegido no centro representa um futuro muro de músculos. Aproximar-se de um grupo de elãs é enfrentar uma fortaleza organizada. Quando o círculo defensivo se forma, os chifres pontiagudos apontam para fora. Criam uma barreira viva em torno da nova geração. Eles podem saltar quase 2,5 metros. Demonstra vigor que merece respeito. O eland ensina que o tamanho traz vantagem. Mas a disciplina transforma a força em segurança. Enquanto isso, o top mostra outro caminho para a continuidade. Menor que o eland, mas extremamente rápido. Converte a savana aberta em uma arena genética, o leque. Lá cada macho ocupa um ponto elevado em montes de termitas. Eles demonstram força, postura e domínio territorial frente aos rivais. As confrontações entre machos determinar quem ocupará as posições centrais mais desejadas. Apenas os vitórios conseguem atrair fêmeas e gerar descendentes. Isso garante: a próxima geração herda a linhagem dos mais aptos. Os filhotes de topi nascem como resultado dessa seleção intensa. Inerita velocidade, resistência e prontidão imediata para reagir. Nos primeiros dias, pode permanecer oculto, com sua pelagem misturada com poeira e vegetação seca. Mas quando se levanta para seguir a mãe, revela seu verdadeiro destino. O topi é um atleta de longa distância da savana. Ao contrário do guepardo, ele aposta na resistência, mantendo um ritmo acelerado até esgotar o perseguidor.
A vida é uma sucessão de provas, onde os mais lentos perdem seu lugar neste reino. A continuidade é conquistada pela excelência total. Longe de animais com chifres em recantos escuros entre rochas. A piton de rocha africana realiza uma impressionante missão maternal. Este gigante de quase 6 metros não é apenas uma sombra silenciosa da savana. É uma presença ancestral, hábil em conquistar respeito de predadores e humanos. Ao contrário de muitos répteis que abandonam seus ovos, a mãe Python permanece para protegê-los. Depois de depositar quase 100 ovos, ela enrola o corpo em torno do ninho, como uma muralha viva. Lá sua força deixará de ser usada para caçar e passa a proteger a próxima geração. Mesmo sendo um animal de sangue frio, o python rochoso africano pode gerar calor por meio de contrações musculares constantes. Este aquecimento biológico mantém os ovos em condições mais estáveis, contra variações ambientais. Mas o preço é alto por semanas. A mãe permanece quase imóvel, sem alimentar-se, consumindo seus próprios estoques até que o corpo fique marcado pelo esforço. Mesmo assim, seus olhos permanecem atentos a qualquer ameaça externa. Qualquer lagarto monitor ou oportunista que se aproxime encontra uma silenciosa, mas uma defesa extremamente brutal. A pressão de seu corpo pode esmagar e imobilizar invasores. Antes de chegarem ao ninho, quando os ovos finalmente eclodem, pequenos pythons de 60 centímetros surgem, carregando os antigos instintos de sua linhagem. A partir desse momento, a proteção materna termina. Os jovens se dispersam pela vegetação e começam uma vida independente. Desde uma idade muito precoce, eles crescerão como predadores de emboscada, ocupando um papel importante no equilíbrio do ecossistema. Nas alturas, outro tipo de maternidade domina o céu africano. A águia de martelo reina sozinha, com uma envergadura capaz de cobrir a luz, como uma sombra de julgamento, considerada a maior águia da África. Possui garras poderosas e força impressionante. A visão dela transforma o solo distante em um mapa de oportunidades. A estratégia reprodutiva deste casal é o oposto da abundância. Em vez de muitos descendentes, eles investem tudo em quase um único fôlego. Muitas vezes eles só colocam um ovo em longos intervalos, transformando cada nascimento em um evento raro. Nos primeiros meses, o pai fornece comida fresca continuamente. A mãe, como uma rainha vigilante no topo do ninho. Com paciência, alimenta seu único descendente. Nada pode ser desperdiçado, porque toda a energia da família se concentra no jovem. Dos céus, o período de aprendizado é longo e exigente. Por muitos meses, o jovem águia deve dominar as asas e entender correntes de ar quente. Deve aprender a transformar a altitude em precisão absoluta. Um mergulho das alturas é cálculo. Força e controle. Cada erro pode significar fome ou até morte.
Portanto, o águia de martelo defende seu território com vigor absoluto. Qualquer visitante que se aproxime demais do ninho é considerado uma ameaça. No piton rochoso africano, maternidade é calor e sacrifício físico. No águia de martelo, é raro investimento e domínio de território. O verdadeiro vencedor da grande migração. Nem sempre o caçador abate a presa. Muitas vezes, são aqueles que esperam com paciência ancestral. Baixo nas correntes de ar, o abutre observa o plano sem participar da corrida. Só segue do céu. O fim inevitável da jornada de outros seres. Esses pássaros criam colônias aéreas em acácias antigas, longe do perigo do chão. O jovem vulture aprende cedo que a morte de um indivíduo sustenta a vida de outro. Seu sistema digestivo é extremamente ácido. Permite processar restos que seriam perigosos para outros animais. Assim, os abutres eliminam a matéria orgânica em decomposição. Eles ajudam a limpar a savana após os grandes dramas da migração. Cada dia, os pais viajam longas distâncias como sentinelas silenciosas. Para os jovens, a maior lição não é a velocidade, mas paciência. Eles devem aprender a esperar o seu turno no invisível ciclo de alimentação. A existência de abutres depende da transição de outros seres. O fim de uma vida serve de material para outra. E o vulture é o guardião deste ciclo. Alguns buscam segurança em grupos. Os grandes caçadores solitários escolhem outro caminho, na rigorosa savana. A solidão é uma das mais altas formas de estratégia. Quem vive sozinho não divide riscos e não espera a ajuda de ninguém. O leopardo representa essa arte com perfeição absoluta. Se move como uma sombra entre sombras, sem anunciar sua presença. A sua força está na precisão, paciência e capacidade de desaparecer. Para a fêmea, criar filhotes sozinha é uma missão de extrema complexidade. Durante a gestação, ela transforma recantos ou troncos vazios em fortalezas ocultas. Os filhotes de leopardo nascem cegos, frágil e totalmente dependente. Nos primeiros dias, a mãe permanece quase sempre no refúgio para protegê-los. Mas a fome logo a obriga a sair em busca de comida. Toda a ausência abre uma janela perigosa sobre o destino dos pequenos. Muitos leopardos jovens não completam o primeiro ano de vida. Para reduzir riscos, a mãe muda constantemente o esconderijo de seus filhotes. Com o tempo, ela ensina-lhes a técnica de refúgio vertical. O leopardo arrasta presas pesadas até as copas das árvores, afastado dos leões. Lá, os jovens descobrem que a árvore é um depósito e um território seguro. Aprende a dominar a paciência das táticas de emboscada, agir com precisão absoluta. Por volta dos 18 meses, o vínculo materno começa a enfraquecer. A mãe se afasta, impulsionando o jovem para a independência. A última lição é dura, mas necessária. Ou aprende a caçar sozinho, ou sua jornada termina no silêncio de sua própria solidão.
O Badger de mel constrói sua permanência com determinação quase lendária. Pequeno em relação aos grandes predadores da savana, ele sobrevive não pelo tamanho, mas pela extrema bravura. A resistência física, combinada com a absoluta recusa de se submeter, defina-o no rosto do perigo. A mãe Honey Badger tem a mentalidade de uma verdadeira combatente. Para ela, a primeira reação ao risco. Raramente foge. A confrontação direta é seu instinto primário. Mesmo quando o filhote nasce frágil, a linhagem já apresenta sinais de profunda resistência. Possui tolerância notável a toxinas, com capacidade de suportar ferimentos graves. Desde cedo, a mãe ensina que sobreviver exige mais do que instinto puro. Ela ensina a cavar rapidamente e reconhecer sinais de serpentes ou escorpiões perigosos. Ela ensina a atacar antes que o inimigo use totalmente sua defesa química. Cada encontro é uma lição direta no campo de batalha da savana. Se for picado, o organismo do mel-leão pode entrar em estado de repouso temporário. Reduz a atividade, até superar o efeito do veneno mortal. É grosso solto e pele flexível. Também dificulta que grandes carnívoros o agarrem firmemente. Ao enfrentar oponentes muito maiores, a mãe emite sons intensos. Ela ergue o corpo e avança com energia feroz e incontrolável. Muitas vezes, essa postura é suficiente para transformar a dúvida para uma retirada imediata. Na savana, quem quer desperdiçar energia enfrentando um animal que parece não ter medo? O filhote de Badger cresce, aprendendo que a bravura compensa a falta de tamanho físico. Nos pântanos com campos de grama alta, o serval mostra uma forma distinta de excelência. Ele não domina pela brutalidade, mas por absoluta precisão. Seu corpo elegante e pernas longas funcionam como um conjunto de sensores vivos. Suas orelhas largas são criadas para captar o menor ruído, escondido entre a vegetação. A serval-mãe esconde seus filhotes em áreas densas, longe de predadores maiores. Começa um treinamento silencioso, onde os pequenos aprendem que cada som tem direção e significado. Ao contrário dos leões, o serval caça presas pequenas com extrema eficiência técnica. A técnica conhecida como morte de cima transforma o salto em arma letal. Apreende a presa com o ouvido. Eleva o corpo a quase 3 metros. E desce como uma sombra vertical. Os filhotes treinam na grama alta, onde os olhos pouco ajudam. O ouvido se torna o principal guia para o ataque final. Ao pousar, as patas dianteiras estabilizam a presa com firmeza. Cada movimento precisa ser exato, porque o menor fracasso permite que o alvo desapareça. O serval também enfrenta constante ameaça de grandes águias. Por volta de 6 meses, os jovens já possuem grande parte da técnica necessária para caçar sozinhos.
Independência não é uma escolha, mas um destino inevitável. O Badger ensina coragem frontal, enquanto o Serval ensina precisão silenciosa. Ambos dominam sua própria forma de sobreviver no reino selvagem. Se a Serengeti fosse um corpo gigante, o Wildebeest seria o sangue quente que circula em suas veias. Não é apenas mais uma espécie em migração, mas o motor que regula todo o ecossistema. Com quase 1,5 milhão de indivíduos, eles formam uma das maiores massas animais em movimento. Visto do céu, eles parecem um rio escuro serpenteando sobre o oceano dourado de grama. A principal função deles é manter a savana como um cortador biológico. Com seus focinhos largos, eles aparam as camadas mais baixas de grama nova, prevenindo o crescimento descontrolado. Ao pastar em grande escala, eles estimulam o renascimento e mantêm a base alimentar de várias espécies ativa. Então, elas devolvem à terra o que pegaram por meio da fertilização natural. Suas fezes espalharam nutrientes pelo solo, alimentando micro-organismos e insetos. Sem os animais selvagens, a grama poderia crescer excessivamente e perigosamente, aumentar o risco de incêndio. A verdadeira grandeza deles está na coletividade. Sem um único comandante visível, o rebanho se move por sinais sutis, como o cheiro de chuva ou umidade no vento. Os minerais no capim jovem, juntamente com movimentos repetidos, guiar milhares de corpos. O que parece caos é, na verdade, um superorganismo em ação coordenada. Quando um indivíduo muda de direção, os outros percebem imediatamente. Esta inteligência coletiva diminui o risco individual e confunde predadores. A combinação dessa estratégia é a reprodução sincronizada. Nas planícies do sul, durante um breve período, centenas de milhares de bezerros nascem quase ao mesmo tempo. Tática de saturação de predadores. Assegura que os carnívoros não conseguem capturá-los todos. Muitos bezerros sobrevivem, simplesmente porque nasceram em meio a uma multidão imensa. Esses recém-nascidos são prodígios de urgência biológica. Alguns minutos após nascer, eles já tentam se levantar para acompanhar o ritmo da vida. As feras selvagens alimentam os predadores e mantêm a savana. Sem eles, a movimentação constante. A Serengeti perderia seu coração e a planície pararia de respirar. Mas há uma ameaça maior do que leões ou hienas. É um inimigo invisível que não ruge, mas altera silenciosamente todo o equilíbrio da savana, a mudança climática. Por milhões de anos, a Serengeti funcionava como um mecanismo quase perfeito. As chuvas chegaram no horário previsto. E seguiu-se a grande migração, o ritmo ancestral dos wildebeests e zebras. Hoje, no entanto, o relógio natural está falhando gravemente. As estações tornaram-se imprevisíveis, com chuvas tardias ou violentas. Estas tempestades inundam os ninhos, lavar filhotes e destruir áreas de reprodução inteiras. O aumento de temperatura intensifica a evaporação e secam as lagoas vitais do ecossistema. Isso reduz fontes de água
e obriga os animais a percorrerem distâncias cada vez maiores. As feras selvagens sentem primeiro. Se a grama não crescer a tempo, a migração perde sincronia. Os filhotes nascem em períodos inadequados e a fome aumenta nas planícies. Os predadores tornam-se ainda mais agressivos diante da escassez de alimento para suas manadas. O coração da Serengeti começa a bater fora de seu ritmo habitual de vida. Hipopótamos enfrentam rios mais baixos e águas paradas que podem se contaminar. Elefantes disputam territórios menores devido à pressão ambiental. Vultres desaparecem após consumir cadáveres, envenenados por atividades humanas na região. O rinoceronte negro continua a lutar contra a caça ilegal, alimentado pelo comércio de chifres, rodovias e colônias humanas, fragmentar as antigas rotas migratórias das espécies. Caminhos usados por milhares de gerações são interrompidos por barreiras artificiais. O som de motores substitui gradualmente o profundo silêncio das planícies. Luzes cortam a escuridão que guiou caçadores noturnos por séculos. Quando uma única peça desaparece, o sistema biológico inteiro sente o impacto imediato. Sem os animais selvagens, a grama cresce excessivamente, aumentando perigosamente o risco de incêndio. Sem os abutres, as doenças se disseminam rapidamente pela terra. A Serengeti não é composta por espécies isoladas, mas por uma rede viva. Áreas protegidas e a luta contra a caça ilegal são ferramentas essenciais hoje. Guardiões de parques arriscam suas vidas para proteger rinocerontes e elefantes. Cientistas monitoram padrões de chuva e mudanças radicais na vegetação. Comunidades locais participam cada vez mais em projetos de ecoturismo e conservação. Cada projeto de restauração representa uma tentativa de corrigir danos causados anteriormente. A humanidade pode escolher proteger o que ela um dia ameaçou destruir para sempre. Talvez a verdadeira questão seja se os humanos terão sabedoria suficiente. Devemos proteger este espetáculo selvagem antes que o silêncio domine a planície africana. Se a Serengeti parar de pulsar, não apenas um ecossistema desaparecerá. Uma parte antiga da alma selvagem do planeta desaparecerá junto com ela. O destino desta terra está em nossas mãos para as próximas gerações.